Mas, André, como é que fica numa situação dessa? Um município que está agindo inconstitucionalmente, aí a Prefeitura de Belo Horizonte recorreu à Justiça. A Justiça, ela consegue dar celeridade a isso? Ela consegue, em tempo hábil, tomar essas medidas? Como é que fica essa questão? É uma questão difícil. Como diz o professor Sacha Calmon, na briga entre o mar e o rochedo, quem fica prejudicado é o marisco. E o marisco é o contribuinte. Por quê? Porque Belo Horizonte pretende cobrar um tributo, o município de Riacima pretende cobrar o mesmo tributo. Além deste problema da sede fictícia, né, que é um problema que foi mundialmente enfrentado, inclusive, né, o primeiro precedente que considerou ilegítima a adoção de filiais, caixas de correio, foi um precedente da União Europeia, da empresa Cadbury Schweppes, que mudou o seu domicílio de um país europeu para outro, só que não mudou a operação. Criou apenas uma filial caixa de correio e passou a tributar todas as suas rendas auferidas naquele outro país, nesse novo país, e isso chegou no Tribunal de Justiça Europeu e que considerou inconstitucional depois de décadas considerando legítimo esse tipo de procedimento. Então, na verdade, o que o município de Riacima fez, ele fez uma conduta que há algumas décadas era considerada legítima pela jurisprudência, não só brasileira como mundial, mas que de 15, 20 anos para cá passou a ser combatida exatamente por consistir numa simulação. Mas um outro problema relativo ao ISS-QM refere-se também ao município competente para cobrar o imposto, ou seja, a qual município pertence o ISS? Vou dar um exemplo. Ocorre, muito correntemente, de prestadores de serviço que prestam serviços aqui em Belo Horizonte terem seus escritórios ali na Alameda da Serra, nas 6 Pistas, no município de Nova Lima. E eu conheço alguns que recorreram a mim com o seguinte problema. Ao prestar serviço para o município de Belo Horizonte, a fonte pagadora, ou seja, a empresa que contrata o serviço desses prestadores, é obrigada a reter na fonte e recolher ao município de Belo Horizonte o imposto sobre serviços municipal devido sobre essa prestação de serviço. Então, eles já recebem o valor da sua prestação de serviço reduzido no montante equivalente ao ISS-QN, que é retido pela fonte pagadora e recolhido aos cofres de Belo Horizonte. Posteriormente, a Prefeitura de Nova Lima bateu à porta desses prestadores de serviço e lhes disse que, como eles têm sede em Nova Lima, eles têm que recolher o imposto para Nova Lima e não para Belo Horizonte. Neste momento, essas pessoas ficaram completamente indignadas porque o imposto já havia sido recolhido para Belo Horizonte. Como é possível um outro município exigir esse mesmo imposto? Qual é a solução que o judiciário... Só um minutinho. Qual é a solução possível neste caso? Nenhuma solução é boa para o contribuinte. A única solução seria uma atitude preventiva desses prestadores de serviço, de, quando começarem a prestação do serviço, ajuizarem uma ação de consignação em pagamento no Poder Judiciário. É uma ação na qual eles depositariam o imposto devido em juízo, em uma conta judicial, chamariam à lide o município de Nova Lima, o município de Belo Horizonte, e deixariam os dois municípios se digladiarem para saber quem fica com o doutor, só um minutinho, não, uma parte, só um minutinho. Só como auditora fiscal, aí me parte essa parte, a parte. Porque é o seguinte, o que acontece da Prefeitura de Belo Horizonte não trata assim. A legislação do Belo Horizonte é muito clara. Se o domicílio for fictício, aí tem obrigação de reter. Mas se o estabelecimento realmente estiver em Nova Lima, o tomador de serviço não é obrigado a retenção na fonte. Existe isso, sim, em relação a outros municípios mineiros. Por exemplo, a Belo Horizonte só pode pegar a lei de retenção na fonte se o estabelecimento for fictício. Em relação ao tomador, não. O que os tomadores fazem? Aí o problema... Vamos explicar. Quem que é o tomador? Tomador de serviço, eu sou uma empresa que presta serviço, por exemplo, dou assessoria técnica na área de informática. Se eu estiver estabelecida em Nova Lima, realmente estabelecida, e se eu vir a prestar serviço em Belo Horizonte, eu posso emitir nota fiscal de Nova Lima, não tem problema nenhum. E o tomador do serviço, para quem eu prestei o serviço, não é obrigado a fazer retenção. Só se o meu domicílio, o tomador, tiver uma nota, se eu saber que o domicílio é falso, aí a legislação fala direitinho.
O que acontece? O que acontece é que vários municípios mineiros, eu tenho uma experiência de fazer palestras em municípios mineiros, ele faz uma legislação que a retenção na fonte não tem custo, você passa praticamente o custo para o contribuinte. Então, o que ele faz? Uma legislação ampla. Todo mundo que prestar serviço aqui tem de pagar aqui. Eu dava uma palestra de curso sobre ISSQN na Federação do Comércio e o pessoal virava, Maria Eulália, Belo Horizonte não está tranquila, essa parte está tranquila, se não for domicílio fictício, a Prefeitura de Belo Horizonte não exige. Isso eu posso falar assim certo, porque a gente tem uma declaração eletrônica de serviço e isso é verificado. O que não acontece em outros municípios? Porque não tem um custo de fiscalizar isso. E esse custo os municípios não têm. Então, eles fazem uma legislação, por exemplo, grandes municípios, eu posso falar, temos problema com o Betim. Ele fala que todo serviço prestado lá na Fiat, por exemplo, a legislação tem de reter lá. Então, o contribuinte de Belo Horizonte está estabelecido aqui. Ele vai prestar em Betim, é lógico que ele não vai brigar com o tomador. Ele paga 2 vezes. E isso realmente existe, o doutor André está com razão, mas isso é um problema de discutir a legalidade. Eu discordo um pouco da questão no seguinte sentido.